As Escrituras revelam que Deus separou um dia para julgar a Satanás e a todos os ímpios que rejeitaram a mensagem da salvação. O julgamento final será presidido por Jesus Cristo, a quem o Pai outorgou todo o poder para julgar e estabelecer a justiça. Atos capítulo 17, verso 31. Após o fim do milênio, Satanás será solto da sua prisão para enganar as muitas pessoas e as conduzirá para marchar e destruir Jerusalém. Contudo, o Senhor fará descer fogo do céu, destruindo os exércitos inimigos, derrotando a Satanás e estabelecendo o juízo. Em seguida, todos os mortos, grandes e pequenos, deverão comparecer perante o grande trono branco, onde o Senhor estará sentado para julgá-los conforme as suas obras encontradas nos registros divinos. E todo aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no fogo. Será um dia terrível. Findados os juízos de Deus, os redimidos do Senhor os servirão com alegria para toda a eternidade. Eu sou o professor Daniel Ramos, estamos na 11ª lição da revista de Escola Dominical Jovens. Jesus Cristo voltará, e a lição de hoje, justamente no dia da Bíblia, vai falar sobre o julgamento final. Novos céus e nova terra. New sky, new earth. Dentro desse contexto, o texto do dia, que é o texto áureo, vai dizer: Eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, verso 11. A síntese dessa lição: no final da história, Deus pedirá a prestação de contas da humanidade, não a regenerada. Eu vou ler de novo, que ficou um pouco confuso. No final da história, Deus pedirá a prestação de contas da humanidade não regenerada e, após a condenação, estabelecerá definitivamente novos céus e nova terra, nos quais haverá justiça. O texto básico da nossa lição está em Apocalipse capítulo 20, versos 11 ao 15, e depois o capítulo 21, verso 1 ao 3. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos como base da nossa lição aqui hoje. Então vamos aprender um pouquinho, vamos ser felizes com Jesus, porque Jesus está vindo aí e a gente precisa aprender a Escritura, não é mesmo? Bom, queridos e queridas, vamos lá para mais uma aula. Canetinha na mão, revista de Escola Dominical, leia o texto. Eu prometo para vocês que a partir do próximo trimestre eu vou passar a ler os textos, tá? Mas como eu disse, eu não estou lendo desde o início, então leia o texto na sua revista Escola Bíblica Dominical ou na sua tradução, a Nova Almeida Atualizada. Eu já estou providenciando a minha Nova Almeida Atualizada, que todos os textos nós vamos ler nela, para ficar bem claro, tá bom? Aliás, a NAA será a tradução bíblica oficial daqui para frente. Todo mundo está falando isso, e isso é fato, né? O julgamento final é o primeiro tópico do nosso autor, que ele vai trabalhar também em 3 tópicos. Vamos lá? O Pai outorgou ao Filho todo o juízo a fim de que ele tivesse todas as credenciais necessárias para presidir o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. O juízo das nações, Mateus 25, 31 a 46. E o julgamento final, Atos 17, 31. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo para que todos honrem o Filho como honrem o Pai. Exatamente. Para que todos honram o Filho como honram o Pai. João 5, 22 a 23. As qualificações de Jesus dão-se por sua obediência e humilhação voluntária. Ele esvaziou-se de todo o privilégio da divindade, assumindo-se a forma humana, fazendo-se semelhante a homens, que é o contexto de Filipenses capítulo 2, verso 7. Em decorrência de sua submissão ao Pai, Jesus foi exaltado. A palavra submissão sempre vai preceder não existe, pelo amor de Deus, anula isso, né? A palavra submissão vai preceder a exaltação, soberanamente e restituída a sua posição apropriada. Deus o exaltou soberanamente, toda língua confessará
todo joelho se dobrará diante dele. Olha que coisa linda, gente. Faço questão de repetir. Deus o exaltou soberanamente, e toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante dele. Filipenses 2, 5-11. Aqui não é a igreja que vai se dobrar, não é a igreja que vai confessar, toda língua, todo joelho. Esta certamente será uma cena do juízo final. Linda essa cena, né, gente? Isso aqui vai ser lindo. A Bíblia faz referência a livros no juízo final. Não é um livro, são livros, os quais conterão certamente os registros das obras dos homens, e mencionam especificamente o livro da vida. Vou até grifar aqui, livro da vida. Filipenses 2. Filipenses 4:3, Apocalipse 3:5, 13:8, 17:8, 20:12, 15, 21, 27 e 22:19. O Espírito Santo, nos Salmos 56:8, 69:28, 139:16, revela também a existência de um livro de Deus, onde estariam escritas as condutas dos homens. Livro de Deus. É o imaginário humano, né? Aqui, que Deus tem anotado. Resta saber o que é livro na perspectiva da eternidade, né? Porque livro é coisa deste mundo, né? É a condensação do conhecimento. Agora, o que é isso na eternidade? O que é que significa essas coisas na eternidade? Da mesma forma, o profeta Daniel 7, do 9 ao 10, né, como João, em Apocalipse 20, do 11 ao 12, viu no juízo final livros sendo abertos. Jesus, por sua vez, mencionou a importância de se ter o nome escrito nos céus. Lucas 20, verso 11. Evidentemente, Deus não precisa de livros. Ah, que beleza. Irmãos, me dá só um minuto que eu vou acender a luz aqui, porque ficou muito escuro, o tempo está fechando. Não fez muita diferença não, mas enfim, é isso aí. É o que tem para hoje. Essas luzes de LED não funcionam muito bem de dia, não. E a do sistema aqui também não estava funcionando, por isso que eu recorri a outras também. Mas enfim, vamos continuar. Aqui ele vai falar, evidentemente, Deus não precisa de livros para tomar nota de todos os fatos. Olha que coisa interessante. Por que ele não precisa? E ele vai explicar aqui. Entretanto, não, ele não vai explicar. Eu fico chateado quando acontece isso. A pessoa aborda uma coisa interessante e não dá acabamento no negócio. Entretanto, a abertura dos livros evidencia a onisciência de Deus. Tá. Sim, verdade. É uma explicação. Deus não precisa de livros como a gente imagina que são livros. Você está vendo lá atrás, né? A minha estante, lá estão os meus livros, né? Alguns eu ganhei, a maioria eu comprei por causa da minha faculdade, do meu mestrado. Eu preciso deles para condensar o meu conhecimento. E no meu computador tem um tanto de outros, né, que eu mesmo escrevi e ainda não foram publicados. Deus não precisa disso porque ele é onisciente em relação a todos os atos praticados pelos homens. É onisciente em relação a todas as coisas. Deus sabe de tudo. Onisciência fala de saber de todas as coisas. Assim como o conhecimento do que está mais profundo no pensamento e sentimentos humanos. Aos Romanos, Paulo afirma que chegaria um dia em que Deus julgaria os segredos dos homens por Jesus Cristo. Romanos 2,16. Muito interessante aqui, né? Um dia em que Deus julgaria os segredos dos homens por Jesus Cristo. Isso aqui é onisciência. A palavra sabe de tudo. E aqui que mora a beleza da oração, né? Se ele sabe de tudo, por que ele pede para eu orar? Por que ele fala, clama a mim e responder-te-ei? Não é interessante? Você sabe de tudo, por que eu oro? Porque Deus é Deus de relacionamento, Deus é Deus de comunhão. Ele gosta de ouvir a nossa voz, ainda que ele sabe o que nós vamos falar. É aí que mora a grande beleza da misericórdia. Parar para ouvir o que você já sabe. Semelhante abertura do livro da vida será uma prova cabal para que os que reclamarem da condenação do juízo final. Pois muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor,
E então lhes direi abertamente: nunca conheci vocês, apartem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, não adianta ser usado em profecia, não adianta ser usado em cura, se não tem vida no altar. Se não tem vida no altar, se pratica iniquidade. Iniquidade é tudo aquilo que é não santo, né? Não adianta ser vaso de Deus e comer a cabeça do irmão que está aí do lado, não, meu irmão, querido. Está aí praticando iniquidade e o Senhor não te conhece. Por que não conhece? Porque visitas de Deus, essas ministrações são visitas. É o contrário de habitação. E para Deus te conhecer, ele requer habitar. Deus habita, não visita. O juízo divino não respeitará a aparência de piedade. Não adianta ter cara de crente. Por isso, devemos atentar para a manutenção de uma fé sincera e comprometida com a verdade. Em Apocalipse 21:7, o Senhor afirma: quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Né? A palavra o tempo todo vai dizer, né, gente? Não tem nada decretado. Tudo está até o fim. Vai conseguir chegar até o fim? Vai prevalecer até o fim? Entrar na igreja é fácil. Permanecer é que mostra a nossa resiliência na fé. A Bíblia já fala de resiliência muito antes que a própria palavra resiliência tinha sido criada, né? Aliás, a Bíblia fala de muitas coisas que até hoje ainda não foram descobertas e vão ser. A condenação eterna não é apenas uma sentença decretada pelo Senhor. O irmão estava me perguntando por que eu fico tomando essa caneca. Isso aqui foi um presente que eu ganhei da Igreja do Evangelho Quadrangular quando eu fui ministrar um curso sobre a história da igreja lá. A Igreja do Evangelho Quadrangular da Pampulha, da minha amiga pastora Martinha. Beijo no coração para eles. Aqui perto da minha casa. E aí eles me deram essa caneca aqui. Aí o que eu tomo aqui dentro é óbvio, café. Você acha que eu tô bebendo água nessa caneca? Não tem jeito, né? Café. O irmão perguntou: o que você fica tomando nessa caneca aí, pelo amor de Deus? Café quentinho, uma delícia. Aceita? Vai um café aí. Nada como estudar com a caneca de café do lado. Eu amo café, irmãos. Aliás, se eu pudesse, eu dava aula tomando café. Como o pessoal do TikTok vai dizer, né? Café devia ser um elogio. Não, mas você tá um cafezinho hoje. Acho que se alguém fazer uma coisa dessa comigo, casa comigo, com certeza. A condenação eterna não é apenas uma sentença decretada pelo Senhor no juízo final, mas, olha que coisa interessante, mas acontece em decorrência de uma vida longe de Deus. O Senhor Jesus afirmou: quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui está ligado a questão da blasfêmia do Espírito Santo, né? Contra o Espírito. Quem blasfemar contra o Pai tem perdão. Quem blasfema contra o Filho tem perdão. Mas quem blasfema contra o Espírito não tem perdão. E a gente acha que blasfemar contra o Espírito é ficar debochando dos dons. Não é isso, não. Blasfemar é rebelião. Jesus está fazendo milagre para provar que ele é Deus, para dar testemunho que ele é Deus, para chamar a atenção do povo sobre a sua divindade. Ele não é uma pessoa comum e ele não faz coisas incomuns, né? Aliás, vou consertar a frase. Ele não é uma pessoa comum e faz coisas incomuns. Logo, as pessoas têm que conhecer quem ele é ele. E as pessoas preferem achar que ele é o demônio e não é Deus. Jesus opera pelo poder do Espírito Santo. Aí, o que Jesus vai falar? Ó, quem blasfema contra o Pai tem perdão. Quem blasfema contra os filhos não tem perdão. Tem perdão. Mas quem blasfema contra o Espírito não tem perdão. O que está dizendo isso? Se é o Espírito que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, logo Jesus está operando pelo poder do Espírito para que as pessoas sejam convencidas que Jesus é Jesus. Se eu digo não ao que o Espírito está tentando me convencer, como é que eu vou ter perdão? Você me leva exatamente para aquele que perdoa. É isso que quer dizer o pecado aí Enfim, vocês entenderam. No juízo final, como acontece no tribunal do júri, o juiz que preside a audiência apenas aplica a pena. Assim, todos os réus daquele julgamento comparecerão condenados irremediavelmente. É aqui que eu gosto desse texto. Assim, todos os réus daquele julgamento comparecerão condenados irremediavelmente.
Naquele dia, apenas conhecerão qual recompensa receberão por suas obras infrutíferas. Seu destino final, inevitavelmente, será a eternidade, o lago de fogo. É por isso que eu falo, irmãos, a igreja não vai para o grande tribunal. Ela já é a noiva do Senhor. Quem está indo para esse tribunal já está condenado. Isso aqui é perfeito. Né? Todos comparecerão. Todos os condenados, todos os culpados, eles só vão lá para receber a sentença. Não vai começar um debate lá e alguém vai defender, porque Jesus nem é advogado, mas só juiz, pronto, acabou. Você só vai lá para receber a sua sentença. A igreja já está casada com o grande juiz. Ela já é a esposa do juiz. Quando Jesus abre os braços na cruz do Calvário, ele declara tetelestai, ou seja, está consumado. Se está consumado, eu vou ser julgado de quê? Se já está consumado, Jesus anulou tudo na cruz do Calvário. Lembre-se da doutrina da justificação. Quando Jesus nos perdoa, é isso que explica, né? Que em suma, a doutrina da justificação. Quando ele nos perdoa, na verdade, ele não está dizendo você é inocente. Ele está dizendo você nunca foi culpado. É isso que quer dizer o perdão de Deus. A doutrina da justificação é tornar-nos inculpáveis, não perdoáveis. Uma coisa é você perdoar uma pessoa, mas você sabe o que ela fez. Outra coisa é você dizer, não, você nunca fez. É completamente diferente. É esse que é o perdão. É aí que está a doutrina da justificação. E eu bato na tecla o tempo todo dizendo, irmãos, o cristão não entrará diante do tribunal. Nós não estaremos... Mas não fala que todos os grandes pecados. Sim, todos aqueles que receberão suas sentenças. A igreja já está glorificada. Ela é esposa de Cristo. Ela é esposa do Cordeiro. Não tem sentido agora ele mandar a própria esposa para o tribunal. Gostei, começou a ganhar meu respeito aqui, viu? Começou ruim e está terminando bom. Isso que é importante, porque tem gente que começa bom e termina ruim. Mas aqui está fazendo o contrário. Naquele dia, apenas conhecerão qual recompensa receberão por suas obras infrutíferas. O destino final, inevitavelmente, será a eternidade no lago de fogo. Apocalipse 19, 20, 20, 10, 14, 15, 21, 8, né? Isso vale ressaltar que esse lugar de tormento não foi feito para os homens, mas foi preparado para o diabo e seus anjos. Isso aqui é perigoso, 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 porque dá a impressão de universalismo, né? Tem um universalismo que prega que todos serão remidos, inclusive Satanás será perdoado no último dia, e outro universalismo que prega que a humanidade não irá para o lago de fogo, só o diabo e seus anjos. Portanto, os ímpios não serão convidados para este lugar por vontade divina, mas por conta de suas escolhas pessoais. Afinal de contas, o Criador não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos se convertam e vivam em paz. De novo, retorna a perspectiva de universalismo. Né? Enquanto nós estamos debatendo as questões calvinista ou arminianas, há uma coisa muito mais perigosa chamada universalismo. Né? E pior, tem base bíblica. Vamos ver qual é a provocação dele nesse momento. Pense, por qual razão o mundo, diante de tantas verdades estarrecedoras quanto a eternidade sem Deus, não se converte de uma vez por todas? Aí ele vai responder. Está escrito, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4. Mas de tanta prova, por que esse povo não se converte? Não se converte literalmente, porque está cego. Quem o cegou? O Deus deste mundo. Vamos para o próximo tópico. Acho que eu já gastei tempo demais falando desse primeiro. Novos céus e a nova terra, que é o coração. Gente. Não, tem 3 sim. Agora que eu vi, tem 3. É porque essa lição está tão mais resumida que eu achei que não tinha 3. 3 tópicos. Vamos para o segundo tópico. Novos céus e nova terra. O cataclisma final da existência é taxado no contexto bíblico pelo qual tanto os profetas do Antigo Testamento, quanto por Jesus Cristo e os apóstolos em o Novo Testamento, Isaías 34:4, 51:6, Mateus 13:39, ele faz um tanto de referência. Embora o texto bíblico não mencione cronologicamente os eventos acerca do fim, é possível identificar nas profecias os acontecimentos que precederão o juízo de Deus. Irmãos, essa é a maior dificuldade que para quem está estudando escatologia.
colocar as coisas em evento cronológico. Podia ter um material que ajudasse a gente com isso, né? Sei lá, alguma coisa bem didática, né? Depois disso virá o fim. Quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e toda força, 1 Coríntios 15, 24. Esse momento parece coincidir com a visão joanina do Senhor. Joanina que é João, né? Joanina do Senhor assentado no grande trono branco, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Tenta fugir, mas não tem como esconder. Atos 20, 11. De acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, quando for instalado o juízo do grande trono branco, os céus e a terra deixarão de existir. A terra contaminada pelo pecado não resistirá ao esplendor da presença de Deus. O universo físico não se susterá diante da sua pureza, santidade e glória daquele que está assentado sobre o trono. É verdade. Aquilo que é em parte não sustentará a plenitude. Não tem jeito. Que é o texto lá de 1 Coríntios 13, né? Havendo ciência, desaparecerá. Havendo língua, cessará. Havendo profecias, desaparecerá. Porque tudo que é em parte vai desaparecer quando vier aquilo que é perfeito. E o que é perfeito? O amor encarnado, que é o próprio Senhor Jesus. A Nova Jerusalém é o lar eterno e destino final dos salvos. Ela já existia no céu. Gálatas 4:26, Filipenses 3:20. Mas por que ele fala, eu vou preparar a morada? Não é interessante? E o que é que significa isso? É a pergunta que não quer calar, se ela já existia. Mas peraí, como é que é preparar a morada se ela já existia? A Bíblia está se conflitando? A pergunta que não quer calar. É a cidade que Abraão anelou, cujo arquiteto e edificador é Deus. Hebreus 11, 10, 13, 16. Deus prometeu que habitaria com seus homens e eles seriam o povo de Deus e Pai Celeste estaria com eles para todo sempre. Apocalipse 21, 3. Nesta cidade não haverá templo, pois o seu templo é o próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso e Cordeiro. Apocalipse 21, 22. O seu material é constituído de pedra. É interessante, né, irmãos? Aqui na terra nós somos o templo do Senhor. Lá no céu, o nosso templo será o próprio Senhor. Aqui ele habita em nós. Lá nós habitaremos nele. Isso é bonito demais, gente. Eu acho lindo essas coisas. Eu acho maravilhoso isso. Aqui ele habita em nós. Lá nós habitaremos nele. Aqui nós somos o templo dele. Lá ele é o nosso templo. O seu material é constituído de pedras preciosas nas 12 portas. É claro que essas pedras preciosas aqui não são pedras preciosas literais, né, gente? Todas elas têm um significado, porque matéria é matéria, glória é glória. Matéria pertence ao mundo físico, né? O seu material é constituído de pedras preciosas, mais 12 pedras da cidade, mas as 12 portas da cidade estão o nome das 12 tribos de Israel, e em seus fundamentos os 12 nomes dos 12 apóstolos. A adoração está perpetuada e os salvos desfrutarão de paz e alegria para sempre. Olha que linda a junção da antiga e da nova aliança. 12 tribos, 12 apóstolos, e a adoração para todos sempre. Amém. É a unidade definitiva da graça e da lei. Nas cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia, o Senhor faz menção a várias recomendações que existirão na Nova Jerusalém. Comer da árvore da vida no paraíso de Deus, alimentar-se do maná escondido, receber uma pedra branca com novo nome escrito, vestimentas brancas, sentar-se com Jesus em seu trono, etc. No entanto, esses privilégios só serão concedidos aos que vencerem. Só aos que vencerem. Tudo isso está condicionado com o requisito da vitória. Você crê que haverá novos céus e nova terra? Eu acho interessante essa pergunta, porque muita gente não crê mais não, viu? Não crê no arrebatamento, não. Você crê? Coloca aqui embaixo se você crê. E por que você crê? O autor diz, a Bíblia diz que eu vi o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. Você crê? Eu creio.
É óbvio que eu creio. Não tem nenhum sentido de ser cristão se não houver a esperança. Terceiro tópico. A alma é imortal e a vida não cessa. Vamos ver o que ele vai trabalhar aqui e a gente conclui. Há duas doutrinas bastante prejudiciais à fé cristã, as quais são veementemente... eu odeio essas palavras, gente. Veementemente refutada nas Escrituras. O universalismo, eu citei isso aqui, lembra? O universalismo e o aniquilacionismo. São dois extremos, né? O universalismo, todo mundo vai ser salvo. Aniquilacionismo, fulano vai ser aniquilado. A primeira, o universalismo, acredita que todas as pessoas serão salvas, inclusive Satanás. Nem todos os universalistas acreditam na salvação de Satanás, uma vez que há lago de fogo para o diabo e seus anjos. Não para o homem, mas para o diabo e seus anjos, sim. Em tese, faz sentido. A segunda, em linhas gerais, ensina que a alma é mortal e, por essa ótica, a vida... Cadê, gente? Acho que eu perdi aqui na hora que eu fui grifar. Ensina que a vida cessará para os que forem. Aí é fácil demais, velho. Lançados no lago de fogo. As Escrituras nos levam por um caminho bastante diferente. Em Mateus 25:41, Jesus menciona fogo eterno e mais adiante arremata. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha para você ver que interessante. Tem um momento que não é falado só para o diabo e seus anjos, mas também para pessoas. E é o próprio Senhor Jesus que fala no Evangelho. Em Apocalipse capítulo 20, verso 10, estou falando que eu estou precisando de óculos. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. É interessante que aqui não fala que os enganados serão lançados, mas o enganador. Porque existe diferença entre aqui. Ó, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ora, o diabo foi lançado pelo menos 1000 anos após o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. E mesmo depois de tanto tempo, os que inauguraram o lago de fogo não foram consumidos. Ai, gente, não acredito que ele vai fazer isso aqui. Certamente não serão nunca. Assim sendo, o aniquilacionismo não possui respaldo bíblico. Gente, meu Deus do céu, tá falando de alma e tá falando do diabo e Satanás? Ai, meu Deus do céu. Aqui ele mexeu num vespeiro. Coitado do professor que vai dar essa aula, gente, lá na sala. Coitado do professor. O restante do versículo fulmina a possibilidade de universalismo ser uma doutrina verdadeira. A trindade satânica será atormentada para todo sempre. Sim, mas existe universalismo que não acredita na remissão de Satanás, mas do homem todo. Para quem não sabe, o que é universalismo? O universalismo entende a seguinte coisa, a tese é essa, né? Não que eu sou universalista, pelo amor de Deus. Eu sou teólogo e eu gosto de ver todas as coisas, tudo que está sendo colocado na mesa da teologia, evidentemente. Eu sou assembleiano, para começo de conversa. E as doutrinas da Assembleia que é o que acredito. O universalismo acredita na seguinte tese. Se você... De que Jesus nos salva? Vou começar da pergunta. Salva-nos do pecado. Beleza. Mas não do pecado que eu cometo. Porque o pecado que eu cometo é resultado do grande pecado que eu herdo. O pecado adâmico. Vê se vocês percebem a diferença. Uma coisa é o que eu faço todo dia, as abominações que eu faço todo dia. Mas isso é consequência do pecado que está em mim, o meu estado depravado. É o estado adâmico caído. Então ele nos salva desse pecado que eu herdei. Porque é esse pecado que me faz cometer pecados. É por isso que o pecado na vida do cristão é um acidente, não é uma escolha. E quando eu estou no estado depravado, estado adâmico caído, eu faço os pecados. Porque eu quero isso, a minha natureza pede isso. Mas uma vez que eu sou nova criatura e estou em Cristo, eu quero o que é Cristo. Ainda que o velho homem está aqui, como diz Paulo, né, amarrado, mas eu levo cativo a Cristo.
E aí entra a guerra entre a carne e o espírito. Evidentemente, a carne prevalece, claro, pelo poder do Espírito Santo e da palavra. Voltando aqui ao contexto. Então, eu escolhi nascer desse jeito? Não. Então, o que os universalistas pregam? Eles entendem que, se eu não escolhi nascer em natureza do pecado, só pela vinda de Jesus ao mundo e ter subido a cruz do Calvário, ele automaticamente extinguiu o pecado. Ele remiu toda a humanidade. Então, a humanidade, mesmo que não escolha ser salva em Cristo Jesus, está salva, porque ela também não escolheu ser condenada pelo estado depravado adâmico do pecado. Essa é a tese. Alguns são extremistas e chega a dizer que até o próprio diabo será perdoado, mas a Bíblia diz claramente a respeito, né, do diabo, o falso profeta, a besta, enfim, tudo lançado no lago de fogo, o diabo e seus anjos. Mas é raro os textos onde fala que o homem será lançado no lago de fogo, a criatura. Porque se você parar para perceber do ponto de vista jurídico, a criatura, na verdade, é vítima desse dualismo que está em guerra. É apenas peça do xadrez. Não é interessante? Né? Não sou universalista, já estou avisando. Antes que alguém me acusa de heresia. Né? É claro que existe o universalismo extremo e o universalismo moderado. O moderado é esse, ele está entendendo que é a humanidade, o universalismo da humanidade. Aí alguém fala, não, mas isso não é justo. É claro que é justo. Né? Tem um filme na Netflix que chama A Caminho da Fé, que vai exemplificar todo esse contexto, que deu até um debate, uma polêmica e tudo mais. O pastor, ele defende esse tipo de coisa. Ele ainda vai dizer a seguinte questão. Por exemplo, suponhamos que o meu pai está no inferno porque não aceitou Jesus e tudo mais. E por algum motivo eu pudesse tirar meu pai do inferno. É o argumento lá do pastor, né? Quando ele vai ser julgado a respeito dessas coisas. Aí, qualquer pessoa, não, seu pai está no inferno porque ele não aceitou Jesus. Não aceitou, beleza. Ele cometeu atos, cometeu. Não cometeu, não cometeu. Independente de qualquer coisa, não aceitou Jesus, para a mente cristã, está no inferno. Se não se converteu ao evangelho, vai para o inferno. Se converter a Cristo, vai para o céu. É assim que funciona. E isso é muito raso no ponto de vista de compreender. Isso é muito claro. Não raso no sentido vago, mas raso no sentido de que é simples entendermos. E aí o pastor faz a seguinte pergunta. Mas se você tivesse como tirar seu pai do inferno, você o tiraria? Aí o pastor vai e responde, não, eu não posso fazer isso. Não, estou dizendo se você pudesse. É claro que eu tiraria. Então você tem mais misericórdia do que Deus? E isso é muito interessante. Quando as pessoas começam a me perguntar, mas Daniel, você é o quê? Calvinista, arminiano? Não sei. Eu não sei. Eu gosto de ver arminianismo, calvinismo, universalismo. Enquanto assembleiano, evidentemente eu sou arminiano. Pré-tribulacionista, evidentemente. Mas isso não faz de mim fechar os olhos ou demonizar as outras hermenêuticas, porque essas hermenêuticas todas são teses. Né? E a palavra ela é muito tremenda com relação a... Como é que eu vou dizer aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo? Tem hora que a palavra me foge. A palavra é muito vasta. Né? A palavra é muito vasta e é interessante, mas isso não é assunto aqui para a nossa perspectiva. O restante do versículo fulmina a possibilidade de universalismo ser uma doutrina verdadeira, a trindade satânica. Eu odeio isso aqui que ele faz. Eu odeio isso aqui que ele está fazendo o tempo todo na revista. Se o pastor Odilo estiver assistindo meus vídeos, eu imagino que não, mas sinceramente fica registrado aqui isso aqui, a trindade satânica. Eu acho essa palavra tão santa, trindade, ela é tão, remete na minha cabeça de cristão às coisas do céu, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E você falar de trindade satânica é tão esquisito, será atormentado para todo sempre. Mas enfim. Uma promessa maravilhosa das Escrituras está em 1 João, capítulo 3, verso 12. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Agora, na ilha de Patmos, João recebe a confirmação. E verão o seu rosto e nas suas testas terá o seu nome. Apocalipse 22, 4. A primeira é engraçado que a marca da besta também vai estar na mão ou na testa. E agora estará em seus nomes nas testas, né? Interessante, né?
A primeira expressão diz respeito à possibilidade de uma adoração ilimitada, cheia de alegria, pois ao vermos a face do Senhor, desfrutaremos do impacto total da sua glória. Anelo não atendido a Moisés em vida, o qual somente teve por lampejo dessa glória no Monte da Transfiguração. Pelo amor de Deus, sangue de Jesus amado. Quer dizer que Moisés viu Deus no Monte da Transfiguração? Era Moisés mesmo que estava ali? Moisés, o cara que já tinha morrido? Ah, pelo amor de Deus, gente, parou. Não, isso aqui não existe. Não é Moisés que está ali literalmente, não, gente. É o Pentateuco, pelo amor de Deus. Quando eu abro a Bíblia, eu falo assim, irmãos, olha o que Romanos capítulo 2, olha o que Paulo está dizendo. Estou dizendo para vocês que Paulo está aqui, não. Nós estamos fazendo uma atribuição ao texto paulino. Quando eles abrem os textos, né, tá, o que é Elias? O maior dos profetas, está falando dos profetismos, a forma que Deus falava no Antigo Testamento. E tem uma outra forma que Deus fala no Antigo Testamento, que é o Pentateuco. Logo, quando ele abre essas duas formas de Deus falar no Antigo Testamento, a forma do profetismo e a forma da lei, a voz do céu fala, ah, este é meu filho amado, a ele escutar. Ou seja, agora não é mais o Pentateuco, não é mais os profetas, não é a lei, nem mais o profetismo, mas o meu filho, é ele que vocês têm que escutar. Porque os discípulos imediatamente reconhecem. Como que eles reconheceram se eles não sabiam quem era Elias e Moisés? Eles estão milhares de anos depois dessas pessoas. Pelo amor de Deus, gente. Um homem da Assembleia de Deus para cair numa besteira dessa, parecendo que o mundo da transfiguração está virando uma sessão espírita. Ah, mas Elias não morreu, mas Moisés morreu, gente. E há um pecado na doutrina judaica chamado pecado da... Ih, gente, eu estou esquecendo as palavras tudo. Necromancia. Deus aborrece. O que é isso? Consulta aos mortos. E isso vale no cristianismo. Jesus não cometeu pecado. Nas duas tradições cristãs, isso é pecado. Ué. Como é que Jesus está falando com uma pessoa morta ali? Ah, sinceramente, isso aqui me deixa chateado. A CPAD permitiu uma porcaria dessa. Isso é um lixo. E o pessoal fica chateado quando eu falo as coisas. Gente, mas como é que eu vou coadunar com uma mentira dessa? Tá certo, tá errado, tá errado. Até agora eu tô amando a questão do tribunal e tudo mais. É isso aí, mas isso aqui não tem jeito, cara. Isso aqui é doutrina espírita no meio da escola dominical. Não pode, velho. Não é assim que acontece, não é literal, né? Vamos partir pro final, então. A segunda parte do versículo vai mais além àquela que pertencemos para sempre, que acontecerá que teremos em nós o resplendor da glória expressa a imagem da sua pessoa, Efésios 4:13, Hebreus 1:3. Semelhante ao Senhor, seremos perfeitos em justiça e santidade, com essa promessa vê-lo em justiça e santidade, mas nós nunca seremos divinizados. A igreja vai ser glorificada, mas nunca será divinizada, tá? A igreja será imortal, mas nunca será eterna. Na eternidade ninguém entra, na eternidade você é. É diferente de imortalidade. Com essa promessa, vê-se claramente cumprido o desígnio do eterno Deus manifesto segundo Coríntios 3:18. A vida nunca cessará, seja no céu ou no lago de fogo, onde o bicho nunca morre e onde o fogo nunca apaga. Nossa, isso aqui é uma das coisas que mais me aterroriza. Quando eu era criança, tinha um irmão que pregava todas as vezes que ele recebeu a oportunidade para pregar na igreja, era esse o tema. Meu filho, toma cuidado, porque o inferno existe. Lá é onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Pensa naquele morre que durava 1 minuto para terminar. Meu querido, o dia que ele pregava, né? Acho que era José... esqueci, José Barreto, uma coisa assim. Os irmãos aí que é da minha época de infância lembram. Nossa, mas eu morria de medo quando ele pregava. Quando o irmão José Barreto ia pregar, era essa pregação que ele pregava. E aquilo ali botava a gente assim, cabelo em pé. Concluímos, o juízo final encerrará a trajetória da humanidade sobre a terra, entretanto os justos e injustos continuarão existindo, os bons desfrutarão das delícias na presença de Deus em um novo mundo e os maus serão atormentados eternamente. A definição do destino final de cada pessoa está condicionada à escolha individual. O livre-arbítrio humano e a soberania de Deus não são colidentes, mas complementares. Ou seja, a graça está, mas você tem a liberdade de escolher a desgraça. É isso que o autor está dizendo. Quem escolhe a desgraça, desgraçado está. Mas quem escolhe a graça, vivificado está em Cristo. Beijo no seu coração. O meu vídeo já foi para mais de 39 minutos, pelo amor de Deus, quase 40 minutos de vídeo. Enfim, essas revistas da Pano pra Manga, a gente precisava de pelo menos umas 4 ou 5 horas para lecionar cada uma delas, né? Te espero no próximo vídeo pra gente encerrar esse trimestre, viu? 12 e 13. Beijo no coração. Tchau.